Louvado seja Deus. Então nessa noite, se você crê que Jesus já se faz presente, porque eu creio, a palavra do Senhor diz: onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele se faz presente. Então eu creio na presença do Senhor nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, pastor e bispo de nossas almas nesta noite, meu Senhor da glória, Pai. Meu Deus amado, Santo Deus de Israel, o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, meu Deus amado, através das mensagens, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, meu Senhor da glória, que o Senhor, meu Deus amado, venha tomar a frente e direção nesta noite, Senhor da glória. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas segundo o teu desejo, a tua vontade, a nossa cidade. Espírito Santo, seja bem-vindo a casa, Pai querido e Pai amado, nesta noite. Fala este coração nesta noite, Senhor da glória. Eu não sei como foi que essa pessoa chegou até aqui nesta noite, mas eu sei uma coisa, Senhor da glória, Pai eterno, que da mesma forma não irá sair. Por isso, nesta noite, meu Deus amado, derrama, Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua Shekinah sobre as nossas vidas nesta noite. Meu Deus amado, cura os enfermos. Nessa noite, repreenda toda a afronta do adversário, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Tira, Senhor da glória, toda barreira, todo empecilho, toda dificuldade. Tira todo o peso, meu Deus amado, Espírito Santo da verdade. Coloca o anjo da porta do templo, Senhor Deus, em cima desse altar, na nave da igreja, Senhor da glória, e começa a repreender nesta noite tudo aquilo que não provém de ti. Meu Deus amado, se porventura o adversário nesta noite, meu Senhor da glória, venha, meu Deus amado, Espírito Santo de Deus, trazer peso, meu Deus amado, sobre o Senhor da glória, a nossa adoração, meu Deus amado, sobre os nossos clamores desta noite. Pai eterno, Espírito Santo da verdade, nós sabemos que nós não somos dignos nem merecedores de estar nessa noite e ainda com a santa gloriosa presença, mas pela tua infinita misericórdia, Senhor da glória, Pai, o Senhor está presente nesta noite e não permitirá, meu Deus amado, nesta noite, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Meu Deus amado, Espírito Santo de Deus, se porventura, meu Deus amado, essa pessoa vem com o coração, meu Deus amado, para adorar, vem com o coração sincero, vem, meu Deus amado, com o intuito, meu Deus amado, nessa noite de se encher, meu Deus amado, Espírito Santo da verdade, ela irá, meu Deus amado, fazer como aquela mulher samaritana, meu Deus amado, Santo Deus de Israel, irá deixar se encher, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Pai eterno, Espírito Santo, toma nesta noite, meu Deus amado, o nosso coração. Fala, meu Senhor da glória, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Usa teu servo nesta noite, e mais uma vez, Senhor, diante da tua santa, gloriosa presença. Pai eterno, em nome do Senhor e Salvador Jesus, que o milagre, meu Deus amado, possa descer sobre esta congregação. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, se o Senhor, meu Deus amado, vai descer o céu sobre esta congregação, ou se ela vai até ti, mas uma coisa é certa, Pai eterno, em nome do Senhor e Salvador Jesus, uma das coisas irá acontecer, porque eu creio, meu Deus amado, na tua presença, eu creio, meu Deus amado, na tua unção, eu creio no derramamento do teu Espírito, aonde há um coração aquebrantado, meu Senhor da glória, Pai, a tua unção é derramada, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Espírito Santo de Deus, fica conosco, é o que nós te pedimos, e só aquele que crê, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. 1 de Samuel, glória a Deus. Primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote, Samuel, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Samuel, capítulo de número 7, versículo a partir do 1 até o versículo de número 6.
Louvado seja Deus. Já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia que o Senhor tem dado a nós. Que o Senhor ele venha abençoar a cada um dos irmãos. Podemos ler, irmãos? Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram até chegarem 20 anos. Repita comigo, quantos anos? 20 anos. Quantos anos? 20 anos. E lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos no último dia do encerramento, ou no encerramento da campanha cujo tema ou título é Ezequiel 37. Porém, bem sabemos que Ezequiel 37 fala de restauração, fala de avivamento, fala de transformação, de mudança. E o texto que ora acabamos de ler também fala da mesma coisa, pois nós entendemos que a palavra de Deus ela é conexa. Os textos bíblicos eles se conectam. E todo o propósito da Bíblia, da palavra de Deus, é simplesmente levar o homem ao arrependimento, transformar a vida deste e morar no céu, levar ao céu. Queridos, o texto que nós falamos agora fala sobre a presença de Deus, a arca de Deus no meio do seu povo. Eu gosto de pregar nesses textos, eu gosto de falar sobre isso, porque isto muito me ajuda, me fortalece e me cobra, me exorta. Nós necessitamos nos últimos dias, temos percebido e observado o esfriamento dentro das igrejas, o esfriamento dos irmãos, dos cristãos. Nós vivemos uma geração, os dias onde o fervor, irmãos, ele tem sumido, a alegria, o desejo de cultuar, o desejo de estarmos na presença de Deus, ele tem sumido, ele tem se afastado, e não é o desejo, e não é o próprio Deus, e não é a sua presença que tem se afastado do meio do seu povo, mas o povo é que tem se afastado de Deus, e literalmente afastado
afastando-se de Deus, a presença de Deus também se afasta. Oh glórias! Nós entendemos que lá em Êxodo 35, 25, perdão, a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés e manda fazer uma arca, e esta arca era feita de uma madeira chamada acácia, e quando esta arca é feita, irmãos, ela tem o seu propósito. E qual o propósito da arca? Era simplesmente de que Deus estivesse no meio do seu povo, e Deus estivesse no meio da congregação, que o povo estava precisando da presença de Deus. Oh glória! Observe aqui, irmãos, algo interessante, é que Deus, ele sempre desejou estar no meio do seu povo. Deus, ele sempre desejou estar no meio da igreja, da congregação, fazendo obras, fazendo milagres, fazendo maravilhas, fazendo prodígio, mas infelizmente não é o que nós vemos ultimamente. Ultimamente nós vemos os cristãos se afastando, não desejando estar na presença de Deus, deixando que outros deuses, outros maus estejam na nossa vida. Oh glória! Os deuses aqui falados, irmãos, não é simplesmente a idolatria, a imagem, não. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus se torna Deus para mim. Tudo aquilo que eu coloco na minha vida e dou menos prioridade para Deus, aquilo se torna o meu Deus. A Bíblia diz que o tesouro do homem é o Deus dele, se ele não souber. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: não se pode servir a dois senhores. E aí quando Deus já estava falando isso aqui, ele estava dizendo, ou serve a um ou serve ao outro. E quando nós entendemos esse texto, nós observamos que Jesus estava ensinando que a prioridade seria o reino, a prioridade seria Cristo, a prioridade seria servir ao Senhor. Nós imaginamos, irmãos, que nos últimos dias temos observado, irmãos, grandes quedas de homens que pregam, mulheres que pregam, o esfriamento tomando conta, o diabo se levantando contra a vida dos homens de Deus, da mulher de Deus, e muitos deles, infelizmente, dando lugar, e aí se afastando de Deus, a presença de Deus saindo deles, porque a Bíblia diz, irmãos, que se a presença de Deus sair do meio do seu povo, tudo vai dar errado. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala que na época dos juízes, quem julgava Israel era um homem chamado Eli. E Eli ficou velho, não podia mais julgar. E quem estava julgando os filhos de Israel, e quando se diz julgar, não é condenar, irmão. Julgar é reger, é pastorear, é ser ministro, é ser líder deles. A Bíblia vai dizer que eles se corromperam. A geração de Ofni e Finéias tem invadido as igrejas nos últimos dias. Uma geração que de dia não é crente, à noite é. Uma geração que cultua a Deus à noite, mas de dia não cultua. Era assim que vivia Ofni e Finéias. E por esta razão a presença de Deus se afasta. E quando a presença de Deus se afasta, a Bíblia vai dizer nesse texto que os filisteus em luta contra Israel. E quando eles chegam para lutar, Israel não se preocupa em levar a presença de Deus, em levar a arca. A arca continuava numa cidade chamada Siló, a mesma cidade que Ana foi várias vezes para cultuar, para orar, para fazer a Deus o seu pedido sobre Samuel. E quando os filisteus atacam a Israel, o texto vai dizer que eles não levam a presença de Deus. Eles procuram lutar com as suas armas, eles procuram lutar com o seu exército. E nós sabemos que sem a presença de Deus, irmãos, nós jamais vamos ser vencedores. O avivamento espiritual, ele só vai acontecer se existir na minha vida a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando os filisteus atacam Israel, a Bíblia diz que eles matam para começar uns 3.000 homens. E quando os israelitas percebem
que a presença de Deus não está lá, que a arca não está lá, eles mandam buscar. Só que quando eles mandam buscar, irmãos, aqui é complicado falar, mas quando eles mandam buscar, pastor, a arca, a Bíblia vai dizer que eles usavam a arca como amuleto. Eles fazendo as coisas erradas, pecando, adorando outros deuses, idolatria rolando no meio de Israel, a liderança corrompida, e eles trouxeram a arca pensando que a arca estando lá ia dar a vitória. Só que Deus já tinha programado, porque a presença de Deus, a arca de Deus, quando estava na casa daqueles que buscam, a bênção é certeza, a vitória é certeza. A guerra vem, mas ela não consegue vencê-los. Mas quando está na presença, ou tem a presença, mas não honra, mas não dá prioridade, mas não busca a presença, quando a guerra vem, a presença se afasta e a derrota é garantida. Era nesse estado que estava Israel. E a Bíblia diz que nessa guerra morre Eli, morre Ofni, Finéias, e ainda morre a nora de um dos filhos, a mulher de um dos filhos de Eli. E mais de 30 mil homens. E quando eles vão buscar a arca, já era tarde demais. Você sabe o que é que eu aprendo aqui? É que eu tenho que buscar a presença de Deus hoje. É ontem, é agora. Porque não se sabe o dia de amanhã, irmãos. Para me ser avivado, para me ter um avivamento espiritual na minha vida, é preciso eu buscar hoje. Eu ser crente hoje, ser crente de dia, ser crente de noite, ser crente toda hora, ser crente no trabalho, oh glória. A geração de Ofni e Finéias, pastor, era aquela geração que se dependesse dela, jamais o companheiro de trabalho ia ser crente. Era a geração que se dependesse dela, jamais aquela pessoa que trabalha com ele ia ser crente, porque o testemunho dele não era testemunho de crente. O povo chegava para Eli e reclamava. Eli já velho não dava ouvidos. Não tem avivamento, irmão, se não houver transformação de vida. Não tem avivamento se não houver a busca pela presença. Não existe avivamento se não tem a presença de Deus. E a presença de Deus, muitos confundem ou acham que é só quando está no culto, quando está pregando, quando está cantando, quando está pulando. Não, a presença de Deus ela tem que estar em todos os lugares onde nós andarmos. Hoje quem é a arca sou eu e você. Hoje a igreja é a arca. E se a igreja é a arca, ela tem que carregar a presença de Deus na igreja, no templo, na estrada, em casa, no trabalho, em todo lugar que chegarmos. Israel oscilava santidade e idolatria, mas só ia para a santidade quando estava na perda. Só ia se chegar a Deus quando estava apanhando. Nós vivemos esses dias hoje. Nós vivemos a escassez de busca pela presença. Nós vivemos a escassez de busca pela presença. Os milagres de Deus, eles não cessaram, mas a gente não vê mais. A gente não vê mais milagres. Por quê, irmão? Porque Deus parou de fazer? Não. Porque o povo não crê mais em milagres. O povo não crê mais, não busca mais a presença, não vive mais pela presença e nem na presença. E isso fica difícil de Deus operar. Jesus, quando foi botar os discípulos, ele disse: esses sinais seguirão aos que creem. Ele não estava falando com dos discípulos, está falando que aquele que crê. E hoje não se vê mais por causa disso. A presença de Deus era escassa em Israel. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 que a presença, as profecias, as visões já não existia mais, porque ninguém queria mais buscar a presença, não tinha mais ninguém para buscar a presença. Como ele que ia ter visões se não tinha mais profeta? Os profetas todos se corrompendo. Como ele que ia ter palavra se não tinha mais quem pregasse? A liderança, no caso de Ofni e Finéias, eram os que estavam fora, eram os que pegavam o tecido da igreja e se prostituíam fora do templo, e à noite estava lá dando a liturgia. E Deus só olhando. Os filisteus vêm contra eles.
Aí quando eles apanham, já tem perdido vários homens, aí manda buscar a arca. Mais uma vez, irmãos, hoje não vamos esperar o inimigo chegar para depois buscar a presença. Vamos buscar a presença hoje, para quando o inimigo chegar, ele vai fugir de nós. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E só tem como resistir, irmão, se for com a presença de Deus. O diabo tentou Jesus, mas no finalzinho Jesus disse: retira-te daqui. E ele saiu. Jesus estava no Espírito. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Os filisteus pegam, matam 30 mil. E quando isso acontece, irmão, morre ali, que eu já falei, e seus filhos, acabou a liderança. E Deus havia dito pelo pecado de Eli, isso aqui é duro, mas eu vou falar porque está no texto: vou exterminar da casa de Eli, nem varão vai ter mais para continuar o sacerdócio. Eli foi o homem que teve o sacerdócio encerrado. Deus teve que levantar outro. Quem era o outro? Samuel. Sacerdócio, pastor, nós sabemos que era de pai para filho, era da linhagem. Mas está escrito no capítulo 3: exterminarei por causa do pecado. Quem pensa e quem acha que Deus só perdoa, que Deus só é amor, está enganado. Vai chegar uma hora que a conta chega. Vai chegar a hora que a conta chega. E tem muitos cristãos hoje brincando. O culto deixou de ser espiritual para ser social. Não vou entrar no mérito aqui, mas tem muita coisa na minha mente para falar. Mas eu vou entrar só no texto aqui mesmo. A questão do reavivamento. Palavra de encorajamento de Samuel para a igreja. Palavra de encorajamento de Samuel vindo de Deus para o povo. Congregai-vos, arrependei-vos. Glória. Depois da derrota, irmão, da arca ter sido levada, os filisteus devolvem. E no capítulo 7 que nós lemos, Deus já tem levantado Samuel. E ele junta o povo e começa a falar. Como é que na casa de um sacerdote tem a arca da bondade de Deus, a presença de Deus está lá, e 20 anos não acontece nada, irmãos. Era só aquele crente que ia para o culto só de H. Era aquele que assistia culto como assistia qualquer outro programa. Assim estava a família de Abinadab, porque não aconteceu nada. Enquanto que na casa do Obed só foi 3 meses e o homem foi abençoado. Como pode? Não era a mesma presença? O problema não está na presença, oh glória. O problema está em mim, oh glória. O problema não está em Deus, está em mim. O problema não está no irmão, está em mim. O problema não está em Deus, está em mim. Não está na arca, está em mim. 20 anos perdido. E a Bíblia diz o que no versículo 2? Isso aí só acontecia lamentações. Quantos hoje não estão há anos na igreja e só vivem lamentando? Vida de miséria, tristeza, dá vontade de desistir. Eu nem tenho lembrança de quantas pessoas já chegaram para mim e disseram: quando eu era do mundo não faltava dinheiro para mim, agora eu sou crente, só vivo nisso. Será que é crente mesmo, irmão? Será que é crente mesmo? Será que realmente está servindo a Deus? E Daniel, quem serve a Deus de verdade? Passa direto? Passa, irmão. Mas vence e não murmura, não reclama. Assim estava o povo. Perderam a presença. Aí só tem lamentação, irmão. Só lamentação. Irmãos, nos últimos dias nós não podemos dar trégua para o inimigo. Nós temos que estar diante de Deus todos os dias, toda hora. Porque senão, se a presença sair, irmão, já era. Moisés olha para Deus e diz: por acaso não é a tua presença que nos faz diferente? Oh glória! Oh glória! Pouco se vê a diferença hoje. Você
saber uma coisa aqui, irmão? Um detalhe que acabou de cair aqui no meu coração e eu vou falar. Para quem foi que a mulher de Sunem falou? O que foi que a mulher de Sunem falou sobre Eliseu? A sunamita lá, o nome dela não é sunamita, ela é sunamita porque é da cidade de Sunem, tá certo? Então o que é que ela diz? Certamente esse homem é um santo homem de Deus. Mas você já olhou esse texto direitinho? Quem estava mais Eliseu? Tinha alguém mais Eliseu. Você sabe quem era? Geazi, o moço dele. Mas a mulher não fala. A mulher não fala, pastor. Andava mais um profeta, andava mais um homem de Deus, mas não era homem de Deus. Você está entendendo? A mulher diz, aqueles dois homens são santos homens de Deus, só diz de Eliseu, mas Geazi estava com ele. E é tão provável que quando o menino da mulher morre, Eliseu diz assim, vai lá, Geazi, olha igual o pastor aqui. Vai lá, Geazi, pega o meu bordão, bota lá no morro. Geazi foi lá, botou o bordão, não aconteceu nada. Porque o problema não era o bordão, era a vida sem santidade de Geazi. Tem muitos pessoas que andam mais profeta, pastor. Anda mais pregadores, anda mais mulher de Deus, para lá e para cá, mas não é. E quando isso acontece, o mundo não olha para ele como servo de Deus. Geazi estava lá, tira cola. Geazi era tão ruim, enganador, disfarçado de crente, que quando Naamã foi para lá para ser curado, que quis dar presente a Eliseu, como é que ele disse? Quando o homem saiu, Eliseu já seguindo a vista, já meio velhinho, ele correu lá para o cara dizer, meu senhor mandou pegar. Olha o interesse de Geazi. Parecia um Judas. Você sabe qual era o interesse de Judas andar com Jesus, irmão? Não era outra coisa não era ser santificado não, ser salvo não, viu? É porque Jesus era famoso. Todo mundo queria dar para Jesus, e ele dizia, eu vou lucrar alguma coisa aqui com ele. Se você ler a história dos Iscariotes, da cidade dos Iscariotes, todos eles eram interesseiros. Para conseguir algo em relação a você, ele era capaz de botar você nos braços. Ele era capaz de carregar nos braços para tirar proveito de você. Você sabe como é que é hoje, os caras que é famoso, aí o cara encosta, para pegar engajamento igual eles, assim era Geazi, assim era Judas. Quando Judas percebeu, e Judas tem tanta sorte que não era o tesoureiro. E quando ele percebeu que não ia lucrar nada, traiu Jesus e saiu fora. Geazi do mesmo jeito. Permita a minha expressão, mas está cheio de Geazis e Judas dentro das igrejas. Está misturado, está andando com o servo de Deus. Ouve a palavra do pastor, do servo de Deus. Ouve a palavra, mas não é. Quando olham para ele, só vê um, não vê dois. Aí Geazi vai atrás e mente. Olha a intenção de Geazi estar com Eliseu. Lucrar. O homem deu ouro, deu vestes para ele. E quando ele volta, Deus dá a oportunidade dele se arrepender. Isso aqui é muito forte. Sabe, lembra de Ananias e Safira. Isso aqui, irmãos, é cumprido se Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não faz nada sem que antes avise. Aí Eliseu, quando ele chega escondido, esconde o ouro lá, a prata, a roupa lá. Aí Eliseu sentado, quase cego. Mas o espiritual, oh glória. É melhor estar com a vista boa espiritual do que estar cego para o mundo, do que estar bom para o mundo e cego espiritual. Eliseu espiritual, cego da vista física, mas a vista espiritual estava top. Aí disse, tu foi aonde? Ele disse, teu servo não foi a lugar nenhum. Ah, cara. Mas estava onde? Andando com Eliseu. Para lá e para cá. Ia para os cultos, mas Eliseu ia para o canto do Eliseu, para ia também. Eliseu fazendo milagre e ele lá bem pertinho. Mas não era homem de Deus. Aí Deus dá outra oportunidade para ele. Já era para dar primeiro, já era para dizer assim, puxa, a vida do cara já descobriu, meu. Vou me arrepender. Aí ele não se arrepende. Aí Eliseu, na última tacada de misericórdia, diz, por acaso não fui contigo em espírito? Irmão, ele era para se derreter e dizer, pelo amor de Deus, me perdoa. Tem gente, pastor, que é Deus falando, avisando, mostrando, dando oportunidade, e eles não querem. Sabe o que Eliseu diz? A partir de hoje, a
a lepra de Naamã vai... Ai, Luiz, eu estou arrupiado aqui. A lepra de Naamã vai pegar em ti até a quarta geração. O cara é tão ruim, irmão, que o cara é tão ruim que até a maldição pegou na quarta geração do cara. Assim como as bênçãos, pastor, ela beija a quarta geração da minha família, a maldição também. Olha só o poder que tem, tanto a bênção quanto a maldição. E a Bíblia diz que a partir dali Geazi pegou o beco e já não estava mais na presença do homem. Foi revelado a face do Geazi. Assim estava Israel, achando, dizendo que era povo de Deus, indo a Gilgal e congregando, indo a outra cidade e sacrificando, mas não estava andando segundo a vontade de Deus. E quando isso não acontece, a presença, ó, e quando a luta vem, cai, é derrotado, porque não anda na presença de Deus. Você sabe aqui a importância da presença de Deus na vida de um homem? Quando eu digo homem, falo de homem e mulher. Olha só, a Bíblia diz que quando Saul peca contra Deus, Samuel chega para ele e repreende. E Saul, pastor, não se arrepende. Sabe o que ele diz? Tá bom, Samuel, eu errei, mas fica só com nós dois aqui e fala o seguinte: me honra só mais uma vez diante do povo. Eu pequei, mas me honra mais uma vez. Aí eu conheço outro rei que também pecou, Davi. Só que Davi, quando pecou, porque quando Saul peca, irmãos, ele pede honra, ele pede trono. Me deixa no trono, não tira a minha coroa. Só que era tarde, e Davi também pecou. Só que quando Davi peca, que arrependido, o que ele diz? Senhor, tira a honra, tira a coroa, tira o exército, tira o trono, tira a riqueza, tira o palácio, só não tira a tua presença da minha vida, porque se ela eu morro. A diferença de Saul para Davi é simples. Um se arrependeu e outro não. E o arrependido queria só apenas a misericórdia de Deus, mas o pecador queria honra. Tem muitos Saul dentro dos ministérios hoje querendo honra, mas não tem presença, não anda na presença. Mas nessa noite o Senhor diz: prega para Davi nessa noite. Prega para mulheres e homens que pecam todos os dias, mas todos os dias estão nos pés do Senhor. Senhor, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, não tira de mim a tua presença e nem o teu Espírito Santo. Jesus não está dizendo que você não peca, não. O texto está dizendo que a gente peca, mas está dizendo que se arrepende. E ao invés de pedir outras coisas, riqueza, pega a misericórdia de Deus. A presença do Senhor havia se retirado do meio do povo. Ainda tinha o nome de crente, ainda tinha o nome de igreja, ainda tinha o nome de Israel, mas não tinha mais a presença. Aí Deus levanta Samuel e encoraja o povo, glória. Não é culto doutrinário, não. Isso aqui é uma palavra de encorajamento para a minha vida e para a sua nesta noite. Não importa como nós estejamos, ou o que fizemos ontem ou hoje de manhã. O que importa é que vamos ser reavivados pela palavra de Deus quando nós se voltarmos para Deus nesta noite. Samuel diz: vinde congregar, tirai os deuses, tirai os baalis. Samuel estava dizendo: tira o que você acha que é prioridade para você. Tira os desejos da carne. Tira aquele amigo que só te leva para o mal. Tira aquilo, aquela outra. E volta para cá. Adora somente ao Senhor. Graças a Deus os filhos de Israel ouviram e tiraram. E a vitória foi garantida. Sabe por quê, irmão? Porque a presença de Deus é o que nos faz andar, é o que nos mantém de pé. A presença de Deus é o que nos mantém. Eu aprendi a orar agora tão legal que eu disse: Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu, que eu vi que eu ia. E obrigado por aqueles que eu nem sequer vi, mas tu já sabia que ia acontecer, já livrou. Porque, irmãos, a presença de Deus, ela faz isso. A presença de Deus, ela livra. A presença de Deus, ela dá vitória.
A presença de Deus não evita a guerra, mas dá vitória na guerra. A presença de Deus abre portas. A presença de Deus traz pessoas de longe para dentro da casa do Senhor. A presença de Deus na minha vida, ela transforma a vida de pessoas. A arca, irmãos, ela simbolizava a presença de Deus. E quando Josué assume o povo para levar para Canaã, a Bíblia diz que ele faz a fileira. E o interessante aqui, que não era o exército que ia na frente. E convenhamos, irmão, o exército de Israel não era pequeno não, viu? 1.200.000 homens em pontos de guerra, todos equipados, não é aqueles covardes de Gideão não, eram os preparados mesmo, mais de 1 milhão. Mas quem ia na frente era a presença do Senhor, glória. Davi ia só com a baladeira, mas o que ele disse: tu vem a mim com lanças, espada e escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor. Era Davi dizendo: eu não valho nada, mas a presença de Deus na minha vida é que vai te derrotar, Golias. Os sacerdotes carregando a arca, quando chega na entrada do Rio Jordão, Josué diz: quando o sacerdote tocar o pé na água, ela vai se abrir. A presença de Deus abre. A presença de Deus abre caminho. A presença de Deus abre caminho onde não tem. Isaías profetizando diz que o Senhor diz assim: eis que eu farei uma coisa nova, vou abrir caminho no ermo e rios nas serras. Irmão, você já viu rio na serra? Em cima. Rios, estou falando de olho d'água, não, estou falando de rios. E quando ele diz vão fazer caminho no ermo, é local que não tem caminho, não tem como fazer estrada, mas a presença do Senhor ela faz. O sacerdote tocaram o pé na água do Rio Jordão, ele se abriu. Todos passaram a pé enxuto. Quando terminou todo mundo passar o último, a Bíblia vai dizer lá em Josué que eles também, quando eles tiraram o último pé da água, a água volta. Era mais de 2 milhões de hebreus. Se cada um pegasse um balde, acho que ia passar 3 séculos para secar o Rio Jordão. Não dava. Mas a presença de Deus, ó, isso aqui é importante, irmãos. Um homem que carrega a presença de Deus. Você viu o Deuteronômio, eu li essa semana aqui. Onde puseres a planta do teu pé, será abençoado. Era Deus dizendo: quando tem um crente que carrega a minha presença, onde ele chegar, vai ser diferenciado o local. Oh, glórias! Quando mulheres cheias da presença, jovens cheios da presença, chegam nas grandes favelas, nos becos e vielas, para evangelizar, o que é que eles dizem? Para tudo, apaga tudo aí, porque chegaram os irmãos. Oh, glória! Não é porque são bonitos aí, jovens, não é porque os jovens são bonitos. É porque a presença de Deus faz a diferença. Avivamento sem presença é só ruído e barulho. Mas com a presença tem avivamento, glória. Quem deseja essa presença nessa noite? Quem carrega essa presença nessa noite, oh glória? Quem carrega essa presença no ombro, irmãos, não é em cima de boi não, é no ombro, porque a presença para ser carregada é dolorosa, ela traz trabalho, ela dá dificuldade, porém a vitória é garantida para o povo de Deus que carrega a sua presença. Samuel compreende que o povo está precisando de um reavivamento. Por que reavivamento? Porque eles já tinham sido avivados. Você já olhou aquele irmão que você olha assim e comenta com o outro irmão: rapaz, quem era o irmão fulano, né, mano? Ano passado o outro estava avivado, hoje está aí. Precisando de um reavivamento. Precisando de um reavivamento. Todos os dias precisamos ser reavivados. Todos os dias precisamos ser reavivados pela presença de Deus. A maior prova, irmãos, que eu sou cheio do Espírito Santo não é quando eu estou aqui no púlpito pregando com o microfone. É quando eu estou sozinho em lugares que ninguém está vendo. E a pergunta que fica para mim é: quem sou eu quando ninguém está vendo?
quem sou eu quando ninguém está vendo? Essa pergunta ela traz uma reflexão pesada para a nossa vida. Não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, mas se não, faça hoje. Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Irmãos, eu tenho testemunhos de vida. No dia que eu bati o carro, em 2022, quando eu recebi a notícia da morte do menino, eu sei lá, deu um brancão na minha vista, eu avancei o sinal, bati o carro, achatei o carro no táxi do rapaz. E quando... Isso aqui, irmãos, é para quem crê e é para a glória de Deus. Tem nada a ver comigo, é glória de Deus. A minha esposa ficou dentro do carro chorando, falando línguas estranhas lá, chovendo. E eu fui lá para tirar ela. Eu digo, não, eu estava falando com Deus, eu tinha dentro do carro mesmo. O carro todo achatado, atravessado no meio da rua, buzinado atrás, tira para passar. E um carro ficou do lado, outro do outro, fechou a via. Quando o homem chegou, o dono, eu com medo tremendo da perícia chegar, da viatura chegar logo, né? Aí ele chegou. E quando ele chegou, ele perguntou para o motorista dele, ele era dono de uma frota de táxi. Ele já veio até na igreja pastor na série. Ele era um dos homens que trabalhava com aquele vereador Consul, que veio aparecendo naquele tempo. Vocês sabem onde ele estava lá? Você lembra? Não sei se vocês lembram. E aí, sabe o que ele disse? O motorista disse assim, foi aquele rapaz ali que está ali, ó, debaixo daquele alpendre. Ele disse aqui na minha casa, na frente do Roberto e na frente, não sei se a minha esposa se lembra disso, mas ela estava lá presente. Ele disse assim, eu disse para ele assim, se ele tiver errado, ele vai dizer, porque aquele homem ali é crente. Isso é para a glória de Deus, irmão. Só Deus sabe como é que nós estávamos ali, era ela orando do lado e eu orando do outro. Só que ela orando bem mais quebrantada, chorando, e eu lá de fora, preocupado mais com a viatura da arquia municipal para não levar o carro, que eu não tinha carteira. Aí eu ligo para o Roberto, que era o ex-dono do carro. Aí Deus é tão bom que ele passando na outra rua. Aí ele veio lá, quando ele chegou lá, irmão, conversou com o rapaz, com o homem. E quando ele chegou, eu disse, que foi aí, irmão? Eu disse, foi eu que errei, eu que bati, avancei o sinal, não tenho carteira e comprei o carro agora. Eu disse, foi tudo. Não tinha mais o que esconder, não. Aí o Roberto conversando, aí sabe o que ele disse? Pega sua esposa, pega um Uber e vá para casa. Deixa que eu resolvo com ele aqui, ó. Ficou lá, ele e o Roberto conversando. Cheguei em casa, 20 minutos depois ele ligou. Daniel, manda um rebote pegar teu carro. Já acertei com o homem, ele vai chegar e vai conversar contigo. Uma conta de 12 mil reais. Paguei 2 mil. Bênção ou não é, irmão? É, mas não foi só isso. Ele disse, eu vou colocar, ele que disse, eu não pedi nada. Eu vou colocar no relatório que o meu motorista vai bater em você. E o seu carro também vai para o seguro e vai ser consertado. Você não vai pagar nada. Só a franquia do seguro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você anda, você é visto como servo de Deus. Quando você chega no local, as portas se abrem para você. Quando você chega nos lugares, você nem precisa se identificar não. Vão perceber, porque não é porque você é bonito, do cabelo bonito, baiano, do cabelo encaracolado, não. É porque tem a presença de Deus na sua vida. Tem a presença de Deus na sua vida, irmão. Eliseu era um homem tão cheio de Deus, que quando Eliseu morre e é enterrado, a Bíblia diz que ele passou o tempo enterrado lá. E quando foi um dia, os moabitas invadiram Israel. Aí a negada saiu estrupelo, fugindo do moabita. Só que depararam com uma multidãozinha, pastor, que ia enterrar o morto. Já iam para o cemitério para enterrar o morto. Na hora do desespero, missionários, sabe o que eles fizeram? Pegaram o morto e rebolaram. Rebolaram o morto no mato lá e saíram voando correndo. Só que o morto cai aonde? Na cova do profeta Eliseu. É o texto que diz, o morto se levanta e sai correndo também. Ou seja, o homem era tão cheio do Espírito Santo que até depois de morto, tocar nos seus ossos, foi ressuscitado morto. É Bíblia, está aqui escrito. Nem depois de morto o Espírito Santo saiu da vida do homem. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é cheio do Espírito é em todos os lugares. Até na sepultura é cheio do Espírito. Jesus estava na sepultura cheio do Espírito. Por isso que ele ressuscitou. A presença de Deus, ela causa, irmãos,
rebuliço no meio do seu povo. Coisa extraordinária acontece na vida daquele que carrega a presença de Deus. Samuel faz o convite ao povo se voltar para Deus. Nós estamos vendo aí, irmãos. Esses dias eu estava falando com alguns pastores de casa de recuperação e ele estava dizendo: Daniel, tu lembra quando tu estava aqui? Que no meio do ano era 60, 70 homens para tu quebrando teu juízo. Mas no final do ano, pastor, até o carnaval, as casas se esvaziavam. Os camaradas tudo doido para passar no novo e Natal e beber e fazer coisa errada, emendar com o carnaval, se esvaziava. Só que isso aqui, missionário, era as casas de recuperação. Ou ia até as igrejas. Que não, senhor, rapaz, fulano caiu, tá ali, não. Andando com fulano, com ciclano, fazendo isso, fazendo aquilo. Que não, você escuta isso. É uma tristeza, irmão, é. Mas ainda há esperança. Ainda tem um Deus de misericórdia que está dizendo: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Malaquias 3. É Deus fazendo o convite. Vamos reforçar, irmãos, a nossa vida espiritual nesse final de ano e no ano que vem. Porque nós queremos muito que Deus faça as coisas, pastor. Querendo que Deus faça mudança, mas nós mesmos não mudamos. Aí diz que é ano novo. Como é que é ano novo se eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado? Não tem nada de novo, irmão. Só é um ano novo quando eu vou fazer algo novo que eu não fiz no ano passado. Que nós possamos refletir da necessidade de um reavivamento. Que nessa campanha, irmão, que encerra hoje, nós viemos refletir sobre o que precisamos. Reavivamento espiritual. Nós somos o Israel de Deus. Nós carregamos a presença de Deus, irmão. Nós temos que compreender isso. Não podemos banalizar o que tem de Deus em nós. A presença de Deus, ela nos fortalece, ela nos completa. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, pastor. O salmista Davi disse: se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não preciso mais de nada. Eu não preciso mais de nada. Ele estava dizendo: ele me supre de tudo. Como é que eu sei que Deus me supre de tudo e não vou procurar no mundo? Ainda vou procurar no outro canto. Vou deixar um localzinho dentro de mim para botar uma bagaginha do mundo, algo do mundo. Como é que eu faço isso? Oh, glórias. Você está compreendendo, igreja? A necessidade que nós temos, a responsabilidade que Deus te deu em carregar a sua presença, irmão, não é qualquer um. Olha só o que é que Deus diz para Israel: entre muitas das nações da terra, eu escolhi você. Foi Deus que escolheu, pastor. Que privilégio nós temos de Deus nos escolher e a gente ainda abandona, ainda não quer servir esse Deus. Você sabe quantas nações mais ou menos existiam naquela época ali? Umas 700 nações. Só a Bíblia fala mais de 300. Mas tinha aquelas que não tinham nenhum vínculo com a história bíblica, então não era contado. Dentre essas todas, Deus escolheu você. Dentre todas as pessoas do mundo, Deus escolheu você. Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você. Até para ligar na hora com Deus escolheu você também. Sabe como é que é as coisas, irmão? A gente tem que compreender isso. A gente erra, eu sei. A gente peca, eu sei. Mas a gente se arrepende diante de Deus. Todos os dias. Todos os dias precisamos ser reavivados pela palavra. Precisamos ser reavivados pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque quando a arca foi feita, ela era cheia de nó, de casca. Eu já preguei sobre isso aqui. E amo pregar sobre esse texto. Como foi feita a arca. Só que ela chega cheia de nó, cheia de casca.
toda torta, engembrada, sem prestígio nenhum. Mas quando é revestida com o Espírito Santo, aí começam a ter visão para ela. Até chegar na mão do oleiro, irmão, ninguém dava valor. Quando passou pela mão do oleiro que foi transformado. Só que hoje ninguém quer ser transformado. Por quê? Porque arrancar a casca dói. Serrar os nós, lixar o nó dói, pastor. Botar no prumo dói. Tirar aquilo que está atrapalhando o prumo passar, dói. Mas vale a pena, porque depois você vai ver onde é que Deus vai te colocar. Irmão, era uma casca tão torta, mas tão torta, que não tinha nem formação. Tão cheia de nó, tão cheia de casca, casca grossa. Mas um dia o prumo me pegou. O prumo de Deus veio sobre a minha vida. E eu sofri. Mas decidi no meu coração deixar Deus fazer a vontade dele. Porque Deus fazer a vontade dele, obreiro Hernandes, é doloroso. Porque nem sempre a vontade de Deus é a minha. Na verdade é muito difícil ser. Quero ir para o lado esquerdo, Deus diz, é o direito. Mas tem buraco, é o direito. Mas tem guerra, é o direito. Mas está difícil, é o direito. Ah, eu estou passando necessidade, eu me pego lá à noite, mas não vai, mas eu quero ir, eu preciso. Mas não vai. Deus é desse jeito, ele sempre confronta, irmãos. Mas tudo isso para dizer para mim e para você essa noite, que ele sabe o que é melhor para você e para mim. Por isso que ele nos cobra. Por isso que ele nos castiga. Por isso que ele nos exorta. Porque ele nos ama. E quando ele nos ama, ele nos corrige. Porque eu, o Senhor, Salmo 34, se não fala a memória, repreendo e castigo aquele a quem amo. O mundo repreende e castiga aquele que ele odeia, né? O mundo quer matar, quer destruir aquele que ele odeia. Mas Jesus corrige e castiga aquele que ama. Então que nesta noite, irmãos, nós vamos refletir. E que, se Deus permitir o próximo ano ir para nós, que nós possamos entrar avivados, com novos propósitos, novos elos para nossas vidas. Todos eles colocados nas mãos de Deus. Eu não vou pedir para você falar mais, eu vou só te citar aqui. Se eu perguntasse quem fez propósito no ano passado para esse ano e não se cumpriu, muitos vão levantar a mão. Eu sou um deles. Existem dois motivos para ele não se cumprir. Primeiro, eu não coloquei na mão de Deus. Segundo, se eu coloquei, e por que não aconteceu? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Aí é onde está a dificuldade de compreendermos a vontade de Deus e de querermos viver a vontade de Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem quer viver a vontade de Deus? Quem quer viver a vontade de Deus? Você viu? Um dia eu disse isso para um jovem aqui no Miguel. Crente, por lado que estremecia no povo. Eu disse, você quer viver o propósito de Deus, irmão? Ele disse, claro, com certeza. Eu digo, tem certeza? E se Deus usar o mundo para te acusar, para te prender e tu ir para o presídio, só para Deus salvar uma através de uma visão onde ele disse, está arrependido. Eu digo, não quer viver. Agora se eu dissesse, você quer ver o propósito de Deus? Deus vai te dar um carro esse ano. Ele diz, é de Deus, né? Você é ganhado, deve estar sabendo, né? O propósito de Deus, irmãos, ele não só é bênção para nós, ao nosso ver, mas ele é doloroso também. Mas é o propósito de Deus. Quando eu digo que quero ver o propósito de Deus, eu tenho que estar disposto a Deus me confrontar com aquilo que eu acho que é bom para mim e ele dizer, não é. Não vou dar, não quero lhe dar. Você não merece isso aí, não vou te dar. Mas é bom para mim, mas eu não vou te dar. Ah, o meu plano é bom, mas não vou te dar. Isso é viver o propósito de Deus. Isso é viver a vontade de Deus. Porque muitos querem viver a vontade de Deus só pelo que é bom. E não é assim que Deus nos ensina. Paulo queria viver a vontade de Deus. E viveu. Um dia ele disse, eu vou para a cidade tal pregar. O Espírito Santo disse, vai não. Você vai para acolá. Acabei de apanhar, levar a sua, vai para acolá. O cara ia pregar.
Ia fazer outra nova congregação. O Espírito Santo diz, vai não. Mas é a tua vontade, a minha vontade é boa, Senhor. Deus não está preocupado com minhas intenções, nem com minhas boas intenções, não. Deus está preocupado com a minha obediência à sua palavra. Está preocupado em eu carregar a presença aqui, ó, onde pesa, nos ombros. Já viu os pastores chorando dizendo, eu carrego a igreja nos ombros. É porque é no ombro, mas é pesado. Não é brinquedo não. Mas todos que carregam a presença de Deus, eles são vitoriosos, oh glória. O inimigo se levanta, o filisteu vem, o moabita vem, o edomita vem, os midianitas vêm, mas são derrotados, oh glória. A porta de emprego se fecha, mas Deus abre outra. A doença bate na porta, mas a cura também chega. E assim vai. O cara vai entrando no vício da droga, mas a libertação também vem, porque você está cheio da presença de Deus. Aplaude o Senhor nesta noite e continua na presença do Senhor. Reviva nesta noite, busca a presença de Deus, fala com Deus. Eu preciso do avivamento, eu preciso, Senhor, ser reavivado de verdade, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Louvado, exaltado seja Deus.